Você acredita que realmente a gente está numa numa Matrix? Olha, esse até é difícil falar com certeza, né. Eu acho, Aham, assim, que pelo pouco, né, a experiência que eu tive pessoal, tá, tive uma experiência de desdobramento. Eu sempre fui muito tentar encontrar respostas pela ciência, né, coisas mais lógicas. aham, E o dia que eu desdobrei, que saí do corpo, foi tão chocante para mim que eu fiquei em estado de choque depois mesmo, né. E ali na volta, eu tive a percepção interna, é como se viesse com uma informação interna. Então, eu entendi nessas experiências, né, que começaram a acontecer, que a gente não sabe nem um terço. E não dá para a gente explicar de forma lógica, é impossível. Se a não, gente for explicar, a gente pira, vai começar a pirar, é. né? Eu Então, É uma experiência que você está totalmente consciente, né. e também, assim, a realidade da nossa alma humana, né, do que não é esse corpo físico, ela é tão inconcebível no nosso entendimento da mente humana, que realmente fica difícil explicar em palavras. Então a gente pode dizer Matrix, né, a gente pode dizer alguma coisa nesse sentido, mas a nossa experiência física, ela é uma pequena parte de um todo que é muito além e que a gente não consegue, aqui com a nossa inteligência, né, assimilar. Fica muito difícil, não cabe, né, não dá certo. é, eu tive a experiência do desdobramento 2 vezes, e eu tento explicar, né, quando eu explico, pra mim parece tão, assim, Uhum, não sei se é tão vivo, tão normal, mas ao mesmo tempo não é um negócio muito maluco realmente de tentar explicar, porque é natural, se aconteceu com você, pra você é uma coisa natural, mas você tenta explicar e as pessoas, normalmente se espantam, né, ficam: "Pô, você sonhou, né?" A primeira coisa que falar é: "Isso é um Um sonho". sonho. Então, é uma experiência incrível realmente, é maravilhoso. Eu não tive essa experiência ainda, mas eu acredito pelo pouco conhecimento que eu tenho, pelo acho que um feeling, assim, realmente um sentimento, assim. Eu acho que é uhum. é muito todo o universo é muito mais do que a gente vive no nosso dia, acordar, trabalhar, pagar conta, voltar a dormir, acordar 1 ano, 2, 10 e depois morrer. Eu não sei, eu acho que isso é muito vago, sabe. É que você é fora da caixa também, né, então as Ah, um pessoas que são pouquinho. fora da caixa, elas já têm mais facilidade de assimilar esse tipo Hum. de Ó, assunto. eu até posso afirmar para vocês que têm filho, né, que vocês vão ver no crescimento dele que até os 7 anos o inconsciente fica aberto. Pode ser que ele comece a contar coisas para vocês, né. Eu vou contar, posso contar uma coisa rapidinha? Claro. Deve. Eu não sei Pode. se eu ia comentar com vocês, né, mas eu tenho uma prima, né, que na época ela teve um menininho, ele era muito agitado, e daí quando ele começou a ficar menos agitado, né, ela me chamou um dia, ela falou: "Leila, você tem que vir aqui, ele tá falando umas coisas", porque ela sabe que eu sou parapsicóloga, né, que eu gosto dos fenômenos e tal, né, então ela me Aham, chamou. Aí, na sala, ele estava com 5, 6 anos, eu não lembro agora, brincando ali com o carrinho dele e a gente conversando, né. Daí ela virou para ele e falou assim: Filho, conta para tia Leila", eu sou prima, né, mas chamo tia Leila, "conta para tia Leila o que você me fala, né, me falou tal coisa". Daí ele começou a brincando falar. Aí ele falou que ele estava lá num local no céu, né, e que ele escolheu ela como mãe. Daí Que ela bom. perguntou: "Como que escolheu?". "Ah, acenderam no rosto, né, as luzes, tipo luzes no rosto". Daí ela perguntou assim: "Mas então poderia ser a tia Leila também?". "Poderia, mas a luz dela se apagou, ela não Hum. quis ter filho". Nossa, Uau! eu gelei, eu fiquei assim, ó, né? Porque realmente eu decidi não ter filho. Aham. Então a luz apagou, né? E foi um menino de 5 anos falando isso. Tu imagina, Uau! né? Ai, eu fico emocionada. Aham. Uau! Então, Eu Desculpa, Leila, pode concluir. não, pode falar.
eu tenho algumas experiências, assim, na verdade com a minha mãe, quem sabe eu trago, ela aceita um podcast para falar sobre isso, né. Mas eu, assim, na minha experiência sem a minha mãe, eu não tive muitos fenômenos, assim. Mas eu acredito, e aí algumas coisas que eu já estudei, que eu já li, que eu já ouvi, a gente gosta bastante de acompanhar alguns podcasts que falam sobre isso e tudo mais. Então, eu me permito, e ainda bem que é de comum acordo, assim, entre eu e o André, a gente permite a liberdade do Nicola nessa fase. Uhum, Então, a gente já passou situações, assim, do Nicola estar brincando e olhar para o nada e falar. Eu não repreendo e eu não estimulo. Eu simplesmente uhum, deixo ele, porque, assim, pode ser uma imaginação, pode ser uma brincadeira, uhum, realmente ele pode estar visualizando, porque eles não têm o filtro, né, então ele uhum, realmente pode estar visualizando. Então, assim, Leila, eu permito que ele viva essa experiência. E ele tem uma característica que eu acho que a gente só vai identificar se é alguma lembrança, alguma coisa nesse sentido, daqui a alguns anos quando ele começar a falar. Mas uhum, desde pequeno ele tem uma mania de pegar as coisas e olhar. Então ele pega assim, tudo começou com uma pedra, ele ia lá fora e pegava a pedra e fazia assim. Uhum. Todas as pedras, ele faz assim. uhum, E eu comecei a uhum, observar aquilo, eu falei: "Nossa, que diferente, eu nunca vi uma criança brincar desse jeito". E ele uhum, pega e aí agora Até hoje ele tá fazendo. só que agora mudou os brinquedos, né, ele Uhum. tá com 2 anos. Então agora ele pega às vezes uma ferramentinha, eu vou fazer pra você ver, ele faz assim, uhum. como se ele estivesse observando alguma coisa. Aí eu falei para o André, eu falei: "Nossa, o que será que tipo de memória ou que tá levando ele ter essa atitude, né?". E aí eu pergunto: "Filho, o que você tá brincando? O que você tá vendo? É uma pesquisa? É um pesquisador? É um cientista? É um ourives? Eu não sei". Eu tento adivinhar alguma coisa, né. Ele não dá bola, ele balbucia, ele não Claro. fala as palavras Uhum, ainda, né, mas ele tá brincando. E eu percebo, às vezes, quando ele tá junto ou quando ele tá sozinho num canto. Ele tem esse hábito.